Ontem estava todo mundo comentando sobre o Pablo, tanto aqui na live, eu acompanhei um pedaço da live, algumas pessoas falando sobre o Pablo, não só ontem, mas também durante toda a semana. E aí, de repente, posta uma notícia que ele está no Rio de Janeiro, desembarcou no Santos Dumont, e no dia seguinte o cara já está com a camisa do Flamengo e já está anunciado. Então, assim, uma coisa a gente reclama do Marcos Braz, outra coisa a gente também não pode deixar de enaltecer, né? Que talvez seja o fato de que ele consegue conduzir de uma forma até rápida algumas oportunidades de mercado que aparecem, né, Castanha? Cleitinho, estava esperando principalmente para resolver essa questão lá da Rússia, né, e também da Ucrânia, lembrando que o Pablo estava no Lokomotiv da Rússia, né, e por acaso no mesmo dia anunciado o Pablo e anunciado o Júnior Alonso no Atlético Mineiro, também vindo de um time russo. Então, esses jogadores primeiro têm que entender realmente o que vai acontecer. Alguns estão sendo vendidos, como foi o caso do Pablo, o caso do Júnior Alonso, ele foi emprestado até o final do ano. Então são situações diferentes. E ainda tem vários jogadores na Ucrânia, outros jogadores na Rússia, ainda vai dar ainda, né, mais alguns reforços vindo aí, não só para o Flamengo, futebol brasileiro, e até alguns esperando aí para poder entrar em outro time na Europa quando a janela abrir. E aí o Pablo, né, cara, passou muito pela vontade dele, Cleitinho, de vir para o Flamengo. Lembrando que o Flamengo e Pablo já namoram aí há bastante tempo, né, cara, desde a época quando ele sai do Corinthians. O Flamengo tenta a contratação dele, ainda na época do Bandeira, né, de Melo na presidência, tenta a contratação do Pablo. Quando ele vai para lá, para o Bordeaux, o Flamengo tenta novamente. Ano passado tentou novamente, ou seja, agora conseguiu. A gente espera que o Pablo chegue, corresponda, né, cara, a essa vontade que o Flamengo sempre teve, né, de contratar o jogador, que ele possa fazer uma grande temporada, com a vantagem, né, Cleitinho, de conhecer já o trabalho do Paulo Souza, já ter trabalhado com ele no Bordeaux, de ter um bom relacionamento. Ele que, inclusive, fez uma publicação no Instagram quando o Paulo Souza saiu do Bordeaux, né? Então, tudo que a gente espera que acerte a nossa zaga, que ele possa chegar, jogar bem. A gente pode falar um pouquinho mais da característica dele, mas acredito que seja, sim, um bom reforço, né, cara? E o Pablo, dessa vez, mostrando muita vontade de jogar no Flamengo, tá encantado. Hoje, Cleitinho, não sei se você viu um vídeo que ele, a esposa dele, assistindo o noticiário, né, falando, né, que o Pablo, né, acertando com o Flamengo, e ele sorrindo, tá feliz, né? Então a gente espera agora que ele corresponda dentro de campo, qualidade ele tem, Cleitinho. A gente sempre fala muito, né, Castanho, o fato, às vezes, do Flamengo querer jogadores, e acho que o principal não é apenas o Flamengo querer. Tem que haver uma reciprocidade. O jogador também tem que querer estar no Flamengo. Óbvio que hoje em dia, depois de muito tempo, o Flamengo conseguiu conquistar, de certo modo, um lugar que dá para se comparar até aos grandes times da Europa, né? O próprio Pablo já disse até um pequeno trechozinho, né, de uma entrevista que ele cedeu, falou que o Flamengo é uma equipe da Europa no Brasil. Então, isso atrai muita gente. Um outro fato também que chamou muita atenção foi o seguinte: a vontade do atleta de 30 anos foi fundamental para o fechamento do negócio. O Lokomotiv não queria fechar pelos cerca de 2,5 milhões de euros, 14 milhões de reais que o Flamengo pagará. Como o clube rubro-negro também recusou-se a aumentar a proposta, o Pablo abriu mão de 1 milhão de euros, cerca de 5,6 milhões de reais, para que esta quantia fosse investida no pagamento da transferência. Então, assim, o caso dele é muito parecido com um jogador que acabou de chegar no Flamengo também, que é o do Marinho, que também abriu mão de uma dívida que acontecia junto ao Santos para conseguir fazer com que o negócio se concretizasse e ele pudesse estar aqui. E aí a pergunta que eu te deixo, é claro que ter um jogador que quer estar aqui é muito grande, mas eu acho que o grande anseio e dúvida do torcedor rubro-negro, Castanha, é aonde o Pablo vai jogar. E a segunda pergunta, essa é só para um sim ou não, irmão. É a melhor zaga do Brasil agora? Que zaga a gente tem agora, hein, irmão? No papel, com certeza. Acho que são jogadores de qualidade, Davi Luiz, Felipe Luiz, né? Tem agora o Pablo, ainda temos o Rodrigo Caio, que a gente não sabe se volta, mas a gente espera que ele volte, que também é um zagueiraço, muita qualidade também. E a gente se acerta. Até os outros ali estão evoluindo, Fabrício Bruno, né? Gustavo Henrique, Léo Pereira, mas com certeza aí com o Pablo, né, jogando com o Davi Luiz, com o Felipe Luiz, a gente fica muito forte, sim. Vamos ver se a gente consegue ajeitar um problema que a gente teve nos últimos anos, né? Depois aí que saiu o Pablo Maria, né? Com um problema com o Rodrigo Caio. Dessa vez agora a gente consegue ter uma zaga
de respeito, né, cara, e que contribua para a gente fazer uma grande temporada, Cleitinho. E assim, você acha que... Eu estava vendo algumas análises de um pessoal falando que ele já atuou pela esquerda, já atuou pela direita. Qual é a impressão que você tem? Onde é que você acha que ele vai se encaixar nesse time do Paulo Souza, nessa formação com 3 zagueiros, né? Vamos dizer assim, porque nem sempre são 3 zagueiros de ofício. Acredito que pelo lado direito, vai jogar no lugar do Fabrício Bruno. Claro que, como a gente sempre fala, deixa bem claro aqui que não vai ter sempre os 11, né, que ele vai ter um grupo, que ele vai rodar. Então ele pode aparecer jogando pela esquerda ou jogando, né, fazendo a quarta zaga, e quando sai na série de 3 ele está pelo meio, né? Na hora de marcar no 2 de 4 ele está do lado esquerdo na marcação, mas eu acredito que com a zaga ideal ele vai jogar do lado direito com o Davi Luiz, com o Felipe Luiz, é o que eu acredito nesse primeiro momento, Cleiton. Perfeito. Muita gente até brincando aqui no chat também, né? E aí, para os supersticiosos de plantão, né, Castanha? É sempre bom lembrar que a superstição vive no coração e na alma de cada um de nós, torcedores rubro-negros. Em 2019, a gente começou com o Jorge Jesus, né? Uma grande goleada no seu primeiro jogo do Maracanã. Primeiro jogo do Maracanã, do nosso querido mister, o atual mister, né? Paulo Souza, também uma grande goleada, 6-0, grande jogo por parte do Flamengo. Uma aula que daqui a pouquinho o Castanha vai trazer até mais algumas imagens aí para fazer uma análise sobre algo que ele falou ontem, mas ele vai mostrar hoje um pouquinho mais assim nas imagens. E aí, né, em 2019, a gente também trouxe um Pablo para a zaga. Foi o Mari, né, a Castanha? Mas, querendo ou não, 2022 tem outro Pablo. Deus queira que continue assim a escrita do Flamengo e que a gente consiga buscar os títulos que a gente tanto merece, né? Mas, ô Cleitinho, para os mais supersticiosos, por que não? Né? Tem que acreditar nisso aí. Aconteceu realmente o primeiro jogo no Maracanã 6-1, né, do Jorge Jesus contra o Goiás, e agora 6-0 aí contra o Bangu, né, do Paulo Souza, e logo depois aí vem aí um Pablo para reforçar a zaga, né, para jogar, curiosamente, também do lado esquerdo, né, como o amigo botou ali, que ele jogou no Bordeaux, né, do lado esquerdo, mas ele joga dos dois lados, é por isso que a gente está colocando. E aí você pensando que ele não vem para ser reserva, ele vai jogar do lado direito. Se ele já jogou, né, em outros clubes pelo lado direito, por que não ele vai jogar ali? Ou você vai tirar o Davi Luiz, né, do time? Acredito que não. Mas ele pode jogar também como um lado esquerdo, quando o Felipe Luiz não tiver. Todos eles jogam em todas as posições, com exceção do Léo Pereira. Todos os outros jogam pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Isso é bom, tem as suas preferências, mas jogam pelos dois lados. Então o Pablo é isso. E aí, para os mais supersticiosos, Cleitinho, é o Pablo que chegava, faltava para a nossa zaga aí, irmão. Caraca! E aqueles fatídicos nomes que estão sempre aí para comprometer o apresentador, né? Mas aqui a gente já está calejado, tem que trazer umas paradas mais assim atualizadas para surpreender mesmo. Esse aí já é nick antigo, então a gente já está ligado, o pessoal aí já caindo em outros canais e tudo mais. Mas uma coisa que a Mia, né, traz aí é que o Paulo Souza pegou um time com o nome de Atlético e perdeu nos pênaltis no primeiro jogo do Maracanã. Na verdade, perdeu nos pênaltis. E aí tem uma vírgula ali, eu acabei lendo tudo direto. E o Jorge Jesus, na primeira decisão que teve, também perdeu nos pênaltis para um outro Atlético. Olha aí, mais uma coisa que também tem uma relação muito similar a 2019. É óbvio que a gente está só brincando, mas tem gente que gosta de superstição, se agarra nisso, né? Primeiro gol de Jesus no Maracanã foi do Arrascaeta e do Paulo também. Olha aí, cara. Tá vendo? Então, assim, são muitas coincidências, muitas coincidências. O Arrascaeta naquele jogo fez 3. Ele fez um hat-trick e se não me engano, o Diego fez 1 e o Gabigol fez 2. De qualquer modo, assim, brincadeiras à parte, a gente está sempre aqui falando para vocês, né? Trazendo essas informações, porque tem gente que gosta de se agarrar em certas coisas, né? Uns se agarram na fé, outros costumam se agarrar em certas superstições. Mas é incrível quantas semelhanças ocorrem de 2019 para o que vem acontecendo agora em 2022, e a gente espera que, assim como 2019, as semelhanças que a gente tanto quer, que é levantando taças, aconteça não só agora, mas nos anos seguintes também. Exatamente. Ele estava conversando já com o Castanha aqui justamente sobre talvez o principal tema, né? Que é a chegada definitiva agora, assim, sacramentada
do zagueiro Pablo, né, que a gente já vem falando durante toda essa semana, que era um jogador que estava nesse imbróglio envolvendo a guerra, que ele conseguiu a liberação do Lokomotiv. E, acima de tudo, Perrotinho, acho que estava começando com Castanha, e a galera do chat também foi muito em cima disso, que é o fato de que não basta apenas o Flamengo querer, né? O jogador também tem que querer. Isso facilita muita coisa, tanto o trabalho do Marcos Braz na negociação, tanto o trabalho do técnico em saber que pode contar com aquele jogador, e o jogador também vai se sentir acolhido para estar atuando com a camisa. Então, assim, grande contratação do zagueiro Pablo, né? Uma ótima contratação, um zagueiro com uma boa passagem no Corinthians, e a única que eu levo em consideração, porque eu não acompanhei a carreira dele internacional, eu tenho que ser verdadeiro com vocês, né? Jogador que teve, acho que uma breve passagem pela seleção brasileira também, e um jogador que a gente agora fica na dúvida, eu vi o Bruno Castanha falando agora, sobre ele jogar no lado direito. Tenho, para mim, e aí concordo com você, e aí obviamente eu vou botar pilha, porque aí, inclusive amanhã ele estará no programa comigo, né? Que diferente de como o Rodrigo pensa dos 11 fixos, que não, sacanagem, é mentira, é brincadeira, Rodrigo não briga, mas ele realmente vai rodar. Mas eu tenho a impressão de que ele, provavelmente a zaga titular do Flamengo, todo mundo em condições normais de temperatura e pressão, seria Rodrigo Caio, Davi Luiz provavelmente centralizado e Pablo pela esquerda. Não sei se é possível, se você concorda ou não, tá, Bruno? Mas eu tenho mais impressão de que isso do que ao contrário. Juro para você. Tá mudo. Travou aqui. Cara, eu, sinceramente, cara, para mim, sempre que tiver, né, o time titular em condições, como você falou, o Felipe Luiz vai jogar. Vai ser o titular. Até porque, cara, a maioria dos jogos, né, Perrotinha, como a gente fala, é um Flamengo dominante, é um Flamengo que, né, que joga propositivo, que vai ter a bola. E aí a gente não pode perder a qualidade do Felipe Luiz nessa fase de construção também, né? E como ele marca no 4-4-2, ele vai ser ali o lateral esquerdo quando marcar. E se quiser fazer uma linha de 5, ele pode fechar como zagueiro. Eu não tiro Não, o Felipe Luiz. É daquelas coisas que assim, cara, pô, verdade, não dá não. Não mas vai acontecer, como o Felipe Luiz não joga todo jogo, hoje vem jogando o Léo Pereira, pode acontecer de jogar o Pablo por ali, pode aparecer o Davi Luiz por ali, né? Por que não? Eu acho que também tem uma circunstância aí também de temporada, de tipo de jogo, né, do adversário, de características, né? E essa rodagem que o próprio Paulo Souza dá. Concordo pra caramba contigo. Tirar o Felipe Luiz da titularidade do Flamengo é inconcebível, é um pecado, é uma blasfêmia. Então eu mantenho o que você acabou de dizer, mas eu comemoro muito a chegada do Pablo e comemoro muito todas as coincidências e... Meu Deus do céu, que vocês estavam falando agora? É a outra palavra. Superstições que vocês levantaram. Torço para que dê certo e já vou começando a reservar a minha passagem e os hotéis, obviamente, no Equador, né? Para que a gente já... mas isso com certeza,